Prezado eleitor e eleitora real, estamos começando a contagem regressiva para o dia da nossa escolha. Votar é escolher e sempre tenho afirmado em todas essas edições especiais para que você entenda este momento, para que você faça a sua melhor análise, reflexão e escolha com responsabilidade, com racionalidade e, sobretudo, priorizando os interesses coletivos de Nova Friburgo. Portanto, tivemos a oportunidade de conversar com 7 pré-candidatos nas edições anteriores, tanto à Assembleia Estadual quanto à Câmara Federal, de maneira a contribuir com a sua melhor escolha. Particularmente, entendo que, assim sendo, me parece ser bastante adequado e proveitoso escolher um pré-candidato ou candidato nesta ocasião que tenha vínculo com Nova Friburgo, que tenha residência fixa também em Nova Friburgo, que tenha familiares em Nova Friburgo, amigos, uma vez que isso lhe possibilita acompanhar o seu mandato. Diferentemente do que acontece quando você promove a sua escolha por um candidato forasteiro, que aparece aqui eventualmente. E depois, obviamente, a cidade fica sem representação permanente. E você também tem que entender que da sua escolha caberá a sua rotina nos próximos 4 anos. Mesmo que você assim não entenda, mesmo que você seja avesso ao processo político, mas esteja absolutamente convicto que da sua escolha caberá a sua rotina nos próximos 4 anos, porque as decisões que são tomadas pelos eleitos interferem diariamente na sua vida pessoal, familiar, profissional e social. Portanto, o momento é de absoluta análise, reflexão e, sobretudo, de comprometimento com Nova Friburgo. É preciso, caro eleitor, caro eleitora, que você que paga toda esta conta e, portanto, exige soluções e dispensa emoções, faça a sua manifestação na urna pela escolha e não pela exclusão. Votar é escolher. Votar não é excluir. Não é optar pelo candidato que você considere menos preparado. De hipótese nenhuma deve assim ser a sua manifestação. Você precisa analisar todo o cenário, todas as opções e de forma democrática, de forma serena e equilibrada, promover a sua escolha em 2 de outubro, no primeiro turno, e caso seja necessário também em segundo turno. E para contribuir com a sua escolha, estaremos a partir desta edição iniciando uma série de entrevistas com especialistas em várias áreas que são atinentes a este momento, para que você também tenha a possibilidade de ouvir o contraditório, que por vezes incomoda, mas é saudável e democrático. E nesta edição temos a honra, o privilégio e a satisfação de receber um grande companheiro da emissora, colega engenheiro, figura das mais conhecidas, que juntamente comigo compõem o que dizem serem as lendas vivas da TV Zoom, até porque estamos aqui há 20 anos. O companheiro que aqui se apresenta já completou, inclusive, esses 20 anos, o que acontecerá comigo em janeiro do próximo ano.
Portanto, temos a prática de acompanhar este momento e isso nos investe de uma possibilidade, sobretudo com bastante conhecimento e experiência, de analisar todo este cenário de maneira bastante equilibrada, isenta, racional e transparente, que é o que você, caro eleitor, neste momento precisa dispor. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, e contando com os trabalhos técnicos de Charles Torres, Rafael Teixeira, Lídia Dias, comandados por Marconi Jr., sempre muito atencioso, muito rigoroso e, sobretudo, bastante competente, contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muito bem-vindos na edição de número 752 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 1º de agosto de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de escolha. Votar é escolher. E da sua escolha, obviamente, dependerá a sua rotina pelos próximos 4 anos. Mesmo que você seja avesso, mesmo que você tenha certa rejeição ao meio, ao cenário, ao sistema, mas você precisa entender que da sua escolha caberá a sua rotina diária nos próximos 4 anos. E, portanto,
é extremamente importante você ter a oportunidade de absorver informação e conteúdo, como faremos nesta edição, conversando, dialogando e aprendendo com o colega engenheiro José Modesto Arouca. Seja muito bem-vindo. A direção da emissora e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua ilustre presença. Bem, Zuri, primeiro, boa noite a vocês que estão nos assistindo. Hoje, sexta-feira, 1º de agosto. Sexta-feira não, olha o ato falho, segunda-feira, né? Acontece. Ato falho, né? Hoje, 1º de agosto. É uma data importante, né? Nós estamos começando aí, entrando na reta de chegada já das eleições. Nós estamos há 2 meses das eleições, né? E eu quero agradecer pelo convite, pelo carinho você é um companheirão, e está aqui mais uma vez procurando ver se a gente consegue passar para quem está nos assistindo algum valor, né? Valor para conteúdo para que eles possam, em 2 de outubro, tomar uma decisão. Lembrando que quem não vai às urnas também está fazendo uma escolha. Exatamente. Esse é o grande problema. Ah, mas eu não gosto de política, eu não vou escolher. Não, já fiz uma escolha. Não ir às urnas, anular o voto, votar em branco, não deixa de ser uma escolha. Eu considero uma escolha equivocada, mas como voto, apesar de, entre aspas, no Brasil ser obrigatório, mas a justificativa custa menos que uma cerveja, né? Então, não é obrigatório. Então, é uma escolha, uma livre escolha, mas essa história, não, eu não escolhi, escolheu sim. Você, na hora que não quis votar, você fez uma escolha de simplesmente abrir mão de um direito. E de muitas vezes, por você não ir às urnas, você permite que candidatos, digamos, desqualificados acabem entrando. Exatamente. Exatamente. Isso é que acontece quando não nos apresentamos para fazer essas escolhas e promover um filtro. Claro, é como condomínio, né? Exatamente. Você não vai na Assembleia para a eleição do síndico e depois diz que o síndico é ruim, ora bola. Na hora que você abriu mão de eleger o síndico, você perdeu o direito de reclamar, aí tem que ficar calado. Simples assim. Companheiro Zé Modesto, você realizou 11 entrevistas com pré-candidatos à Assembleia Estadual e também à Câmara Federal. E isso lhe permite reunir elementos para melhor fazer a sua escolha. Sem citarmos qualquer nome, até porque a legislação veda, teve algum pré-candidato ou mais de um que lhe convencesse nas entrevistas, que você entendeu que realmente, sendo eleito, poderá representar os interesses de Nova Friburgo? De um modo geral, os 11 pré-candidatos, em verdade eu devo explicar rapidamente qual foi o processo, né, por que foram esses 11. Porque 11 porque era o número de programas que a legislação permite, né? Eu comecei a fazer em 20 de maio, a legislação permitia que eu fizesse o programa até sexta-feira, último, dia 29. E, em verdade, no início, 9 se mostraram interessados. Depois, com o desenrolar do programa, mais 3. Sendo que um deles eu tive que, quando eu senti que ele estava muito indeciso, foi cancelado a presença dele, então eu conversei com 11 que entraram em contato comigo. Na sexta-feira mesmo eu descobri que uma telespectadora me informou de mais 2 nomes. Então, esses 11 foram aqueles que entraram em contato comigo. E eu posso afirmar para você que a gente não pode citar nome, mas alguns, eu não vou dizer todos, né, porque aí é um indicativo forte, mas eu me convenci que nós temos bons nomes para nos representar tanto na Alerj quanto na Câmara Federal. E posso afirmar que pelo menos, a menos que apareça um nome que eu desconheço totalmente, que mostre mais vocações, qualidades, os 2 candidatos, se Deus permitir que eu vá às urnas, graças a Deus ele tem permitido isso desde 1970, os meus votos, um para o federal e outro para o estadual, sairão desses 11 nomes. Ou seja, então, eu fui convencido de que ali tem bons nomes. E, por outro lado,
houve determinada entrevista que você se decepcionou ou, enfim, entendesse que aquele pré-candidato não reúne condições mínimas para representar os interesses da nossa cidade? Em verdade, não, Zuri. Não? Não, eu não posso falar o seguinte, eu fiz a entrevista só para fazer, não. Eu entendo que cada um mostrou o seu valor, tá? É claro que nós estávamos conversando antes, eu aprendi a analisar política, né, distanciado, né? Exato. Porque é uma forma que você tem de não... tudo aquilo que você analisa com paixão, a razão vai embora, né? Sem dúvida. A paixão não é amiga da razão, né? Por que eu prezo muito o iluminismo? Naquela época, a hora do século XVII, XVIII, né? Onde a razão foi mostrada que existe, né? A fé é necessária. Eu sou uma pessoa de fé, mas a razão também. Então você tem que... Eu diria a você que, claro, que teve entrevistas que eu considerei assim mais, me convenceram mais, outras menos, mas você fala assim, puxa vida, esse aqui não tem a mínima condição? Não. O que eu entendo é que alguns estão mais bem posicionados perante o eleitor, pelo seu passado, pela sua tradição. Alguns terão um caminho mais fácil, outros mais difícil. Já sei que entre os 11 que eu entrevistei, nem todos serão candidatos de fato, que estão sendo, né, porque nós estamos gravando esse programa hoje. Segunda-feira está indo no ar no dia da gravação, que é diferente do meu, né? Eu gravo na quarta, vai na sexta, você está gravando na segunda, vai hoje. Nós já tivemos algumas convenções, alguns nomes passaram pelas convenções, mas de hoje até o dia 5, até sexta-feira, nós teremos, a maioria dos partidos farão convenções de hoje até sexta-feira. Mas um dos 11 nomes, um deles entrou em contato comigo, não cabe aqui dizer o nome, mas certamente disse que preferiu não seguir nesse caminho em favor da vida profissional dele. Então, dos 11, 10 serão, a priori, são pré-candidatos e estão passando pelas convenções. Eu fui convencido, digamos, alguns fizeram programas que me mostraram que terão mais facilidade em caminhar, outros menos, até pelas condições, digamos, dos seus partidos. Tá? Mas dizer que eu fiquei decepcionado com uma entrevista, eu não fiquei, não. Tipo aquela entrevista que você falou assim, exatamente. E já aconteceu isso aí. Certamente. Isso acontece. Para cumprir tabela. Cumprir tabela. Mas eu não vi assim, não. Todos eu vi que desses 10 que ainda estão, a princípio estão no páreo, né? Eu vejo que todos têm qualidades para chegar em Brasília. Então, me sinto até privilegiado, né? Talvez até o motivo for até nossas escolhas, né? Certamente, amigo, certamente. Você então entende que nossa cidade poderá ter pelo menos um representante na Assembleia Estadual e na Câmara Federal, ou ficaremos mais uma vez órfãos de representações locais nessas esferas, tanto estadual quanto federal? Bem, nós temos cadastrado para essas eleições em Friburgo cerca de 154.800 eleitores, por aí. E nós temos aqui, né, querendo ou não, Friburgo é o polo de uma região. São 12 municípios no entorno que Friburgo, digamos, exala, né, digamos, influência nessa região. Eu diria que se o friburguense realmente tiver senso de amor por Nova Friburgo, porque muita gente fala que ama, né, mas é aquele amor bandido, né? Exatamente, companheiro. Por amar. Porque se quiser amar Nova Friburgo, primeiro ele tem que ir às urnas. Tá? Tem que ir às urnas. Tá? Nós não podemos ter 50 mil votos, como já aconteceu, jogados fora. Pois é, nas últimas eleições, inclusive municipais, companheiro, tivemos uma abstenção de cerca de 22% então, do colégio eleitoral, representando um pouco mais de 42 mil eleitores, o que é algo inadmissível. Inadmissível. Eu falo para assim, esses 42 mil que não foram às urnas, me perdoe, eu respeito, vocês têm direito de não ir, pode ficar chateado com modéstia, mas eu considero uma atitude de falta de amor por Nova Friburgo. Concordo plenamente. Tá? Então, primeiro vamos depender desse amor que tem mesmo, não é amor bandido de boca para fora, não. E não me venha com esse papo, não, mas eu não voto em candidato da terra porque não fazem nada.
nós já tivemos deputados aqui que trabalharam bastante para Nova Friburgo. Eu não vou citar nomes porque não cabe. Mas, e os de fora, os forasteiros que entram aqui, muitas vezes jogando dinheiro, jogando grana, comprando voto, e vocês não acham nada de anormal? É anormal sim. Então, nós podemos fazer, é uma eleição que ela tem algo atípico, que é a primeira eleição que nós vamos votar para deputado estadual ou federal sem coligação. Exatamente. Então, isso aí... Se você me permite o parênteses, você poderia explicar, Zé Modesto, para quem está lhe assistindo, qual é essa diferença básica? Bem, até a eleição de 2018, o processo eleitoral, a legislação eleitoral permitia que partidos se coligassem, ou seja, então o partido A entendia que não estava com essa bola toda, se ligava ao partido B, e às vezes se ligava ao partido C, então eles faziam uma coligação, se juntavam e em conjunto lançavam um grupo de candidatos. Tá? Então os votos voltavam para a coligação. Na hora as urnas eram apuradas, levantavam-se os votos que cada coligação obteve e ali dentro pegavam os candidatos mais votados e preenchiam as vagas, né? Daquele formato, né? Tem o candidato que é eleito pelo próprio voto, outro é eleito pelas chamadas sobras proporcionais, por isso que são chamadas eleições proporcionais. Então, muitas vezes acontecia, né? Você, às vezes, votava no candidato partido A, mas o eleito era o candidato do partido C, que às vezes no partido C nem gostava. Exatamente. Mas ia na carona. E a gente cansou de ver isso aí. Esse ano não. Esse ano cada partido não tem essa coligação. Então cada partido tem direito de lançar o número de vagas disponíveis, no caso nosso, na Leste, são 70 deputados. Exatamente. Então cada partido pode lançar 71 candidatos. Na Câmara Federal são 46. 46, exatamente. Então você pode 47. Aí o que acontece? É o partido, você sabe que está votando naquele partido. Se o partido não é simpático, você não vai votar nele, escolha outro partido. Se o partido você acha que o partido lhe atrai, procura um candidato que está dentro do partido. Então, eu considero a eleição... Desculpe pela tosse, eu estou saindo de um processo de gripe que está me castigando. Caso queira beber água, então fique à vontade, entendeu? Então, nós vamos passar por um processo que nós... vamos pegar a experiência de 2020. O que chamou a atenção foi que em 2018 também nós não tivemos coligação, em 2020 não tivemos coligação para vereador. Então chamou a atenção que nós passamos de 200 e poucos candidatos para mais de 500. E se imagina o que vai acontecer agora também para deputado. Nós vamos ter mais do dobro de... Apesar que tem uma diferença. Em 2020, cada partido podia lançar 1,5 vez o número de vagas. Para 2022 caiu. Então agora você pode lançar praticamente uma vez só, né? Então os partidos terão menos... Outra coisa, na eleição de 2022 agora, uma série de vantagens que os partidos conseguem no Congresso Nacional depende de vencer uma série de cláusulas de barreira, que tem votações mínimas em estado, votação mínima a nível nacional. Então, os partidos vão ter que fazer uma escolha melhor nas suas nominatas para deputado federal, porque senão podem chegar na Câmara Federal e passar um verdadeiro martírio, né? Sem direito à verba disso, sem direito à cadeira, ser verdadeiros párias lá dentro, né? Tempo de televisão. Tudo isso. Mas então, essa eleição será uma eleição onde nós teremos a certeza que o partido que você escolheu, você tem que votar para o eleito ser aquele seu partido. Aí dentro do partido, depois que é feita a contagem, né, o quociente eleitoral é aplicado, se verifica o número de vagas que aquele partido tem direito e elas são distribuídas na medida do mais votado para o menos votado. Então eu entendo que é algo mais, digamos, correto, porque você sabe qual partido que você votou. Você não vai votar em A para eleger um candidato de C. Então é isso. Esse ano é uma eleição que é mais direcionada. Tá? Eu até fiquei me pensando, apesar que para os cargos majoritários, né, que são eleições para governador e presidente, essa pode ter coligação. Sendo que nós tivemos esse ano uma novidade, que foi a federação. Exatamente. A federação foram poucas federações, por quê? Como disse um candidato que teve aqui, um desses pré-candidatos teve no Pensando, ele falou que a coligação, em termos de namoro, que a garotada faz hoje, é uma ficada, né?
porque acabou as eleições e um para cada canto. Exato. Já a federação já é pelo menos um noivado. Um noivado, porque tem que ter o compromisso Tem por que ficar 4 4 anos juntos. Se Exatamente. sair da federação, tem uma série de penalidades. Exatamente. Então, mas pô, ela não colou muito, não. Foram poucas federações que nós tivemos. A verdade, as federações foram partidos que já não tinha nenhuma representação praticamente, está tentando sobreviver na aba do outro. Mas foram poucos, né? Então nós vamos ter essa eleição aí atípica, mas, voltando à pergunta, eu diria que nós temos condições de fazermos pelo menos um deputado federal e pelo menos 2 deputados estaduais. 2 deputados estaduais? Eu acredito que sim. Quero acompanhar o seu otimismo. Como já fizemos. Certamente. Em 2000, e foi na eleição de 2006. Que nós elegemos Rogério Cabral e Onei Botelho. Né? Para a Assembleia Legislativa. Os 2 para a Assembleia Legislativa. Exatamente. Tá? Então, é possível voltar a fazermos em 2022? Temos nomes qualificados, eu entendo que temos. Agora, vai depender muito de nós primeiro. Irmos às urnas, chegarmos lá num... Pior do que não ir à urna é chegar lá, anular o voto ou voltar em branco. Isso eu vou te contar, me perdoe. Exatamente. Eu ouvi de uma pessoa que falou comigo que faz isso em protesto. Eu falei, mas está protestando contra quê? Protesto anônimo. Mas não é nem anônimo. Antigamente, não sei se você lembra, quando o voto era impresso, aí o camarada escrevia lá uma bobagem. Isso. Pelo menos quando chegava na meia de apuração, sempre tinha um jornalista que eu mesava assim, e aqui, ó. Olha o que o cara escreveu aqui na coisa. Não, e alguns até assinavam o nome. Botava aqui. Marcar o protesto. Mas hoje, que protesto alguém faz e anular o voto ou votar em branco? Simplesmente vai ser um número que aquilo não soma nada. No passado, até o voto branco ainda fazia. Ia para, não sei, para o mais votar, não sei. Hoje o voto branco, o voto nulo, não é computado. São descartados. É mais ou menos como o cara sai de casa, tá? Compra uma cerveja saborosa, uma cerveja dessa artesanal, gostosa. Maravilhosa. Aí pega assim, chega já o copo na beira do meio-fio. Cá entre nós, né? Isso aí... Desperdício. Eu não vou falar o nome que eu acho isso, porque é grosseria, mas não dá, né? Já, pelo menos no Iaú, né? Para mim é uma má escolha, mas ir lá para anular e voltar branco, que sentido tem? Mas eu acredito que a gente possa, se houver juízo, elegemos 2 estaduais e um federal. Agora, por outro lado... Disso de candidato da terra. Exatamente. Não é... Exatamente. Porque o camarada é meu amigo, não... Já esteve aqui, passou a lua de mel... Passou a lua de mel... Do seu casamento aqui, não. Nós estamos falando de candidatos e pré-candidatos raízes. Raiz mesmo. Raiz, isso exatamente. Mesmo, Agora, por outro lado também, companheiro, o eleitor está descrente. O eleitor está desmotivado, o eleitor está alheio, porque ele não percebe que, por vezes, tem retorno da própria estrutura, e aí, evidentemente, aqueles eleitos têm as suas responsabilidades. O eleitor também, por vezes, entende que o sistema está falido. Eu, particularmente, entendo que esse modelo está falido, ele precisa ser revisto. E outra coisa, a multa pelo não comparecimento às urnas, eu diria que é irrisória, R$ 3,54. Entretanto, segundo o próprio site do TSE, nas últimas eleições, aqueles que não compareceram e recolheram o valor de multa contribuíram com mais de 90 milhões para o atual fundo eleitoral. Claro. Mais de 90 milhões de reais para o atual fundo eleitoral, pelo não comparecimento. Mas, de toda forma, o mais desejado seria o comparecimento do eleitor na urna, na sua sessão eleitoral, para ele promover a sua escolha, independente de qual seja, mas que assim promovesse a sua participação no processo. Porque não interessa essa omissão, esse afastamento e esse protesto, eu diria a você, absolutamente inoportuno. Inócuo, né? Exatamente, é o melhor adjetivo. O sujeito sai de casa, levanta e tal, se organiza, às vezes tem até que se deslocar de carro, comparece a sessão eleitoral. Estaciona longe, anda a pé, aí vai lá no voto.
Exatamente. Mas, entendeu, companheiro Zé Modesto? Também coloco para a sua reflexão esse desânimo do eleitor. Você sabe disso, você conversa com muita gente também. Sim, mas aí que está a história. Vamos pensar bem. Vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Imagina que você está com um problema desse na sua casa, que as coisas não estão dando certo, né? Você está aborrecido, né? A mulher está te aborrecendo, o filho está aborrecendo. Aí você resolve jogar a toalha. Ele vai contribuir para alguma coisa? Ou não é melhor você enfrentar o problema e tentar interferir? Então, para esse leitor que está descrente, tá? Exatamente. Quanta coisa errada, por exemplo, que está no entorno da vida dele que tá dando errado. E se ele ficar descrente, ele vai mudar alguma coisa? Ele tem chance de mudar, porque... aí eu vou usar uma frase que foi, digamos, a frase de encerramento de todos os meus programas, que é atribuída a Platão. Tá? Platão foi o grande filósofo matemático grego que viveu há 2.400 anos. Essa frase é escrita de várias formas. No sentido, ele diz o seguinte: você pode até não gostar de política. É um direito seu. Mas você vai ser comandado por alguém que gosta. Então, na hora que o cara está descrente, essa descrença não vai simplesmente facilitar a vida de maus candidatos, daqueles candidatos que compram voto, porque eles vão ter o número de votos disponíveis, né, disponibilizados, serão menores. Então, é mais fácil para você transitar a safadeza. Quanto mais votos tivermos nas urnas, mais difícil será para os maus candidatos se darem bem. Então, essa descrença, em vez de melhorar o sistema, só piora a qualidade dos eleitos. E agora a gente tem que aprender outra coisa muito grande. A maior parte desse descrente, ele está descrente, mas se você perguntar 6 meses depois de quem ele votou, ele nem está aí. Muitas vezes ele votou em alguém porque o amigo pediu, ele não procurou saber o passado daquele candidato, ele não procurou ver se o candidato tem trabalho prestado, fora da vida política, né? Porque tem isso aí, você tem que analisar o candidato. O que esse camarada faz na vida? Como escolher um bom candidato, Zé Modesto? Você que tem larga experiência, convive com muitos que se apresentam, qual é a sua orientação para aquele que está lhe assistindo nesse momento e não sabe ou não entende o melhor critério para escolher um bom candidato? A primeira coisa que eu entendo, você tem que analisar a vida pessoal dele. Currículo. O currículo dele, o que ele faz? Tá? O que ele faz? Profissionalmente, como é que ele faz? E hoje está muito fácil, né? As redes sociais hoje ajudam demais. Extremamente fácil. O que ele faz? Como ele vive? Vamos pensar bem, se você sabe que o camarada é um camarada que na vida privada vive de golpes, né? Golpista. É um golpista, põe dinheiro emprestado, não paga. É um camarada que adora aparecer nas redes sociais como o Bambambam. Ostentando. Ostentação. Esse camarada está na cara que não vai ser um bom político. Se você analisar a vida pessoal, analise se o cara trabalha, o que o cara faz. Tudo na vida tem que pesquisar. Se você quiser entrar numa entidade, eu faço parte de uma entidade. Para você entrar lá, a gente pode até errar, mas a gente pesquisa a vida das pessoas. Então o candidato tem a mesma coisa, tem que pesquisar a vida dele. Ah, mas o candidato que eu quero tem 21 anos só, né? Que é a idade mínima, né? Exato. Tá bom, vamos, pesquisa a família dele. Verifica a família dele. Vem de uma boa família. Normalmente esses novatos, ele tem 21 anos, porque tem um parente já na política mais antigo. Se um garoto de 21 anos está se lançando candidato a deputado, provavelmente tem um pai, um tio, um avô que já está na política há muito tempo. Vê como é que o avô, o pai se comporta. Se comportam mal, não dê voto para esse de 21 anos, porque vai ser... Digamos, aquela história, o cavaco não voa longe do pau. Então, primeiro você tem que analisar a vida pessoal dele, depois ver se no meio político ele já tem trabalho prestado. Por exemplo, candidato a deputado, a grande maioria já passou pela Câmara dos Vereadores, já foram prefeitos. Sem dúvida. Ou foram representantes de entidades importantes. Ocuparam alguma secretaria. Ocuparam secretaria, foram presidente de alguma coisa. Então, vê o que esse camarada... ele foi presidente da associação de não sei das quantas. Vê o que ele fez naquela associação. Era um cara sério? Ah, não, lá na associação o cara não fazia nada, meteu a mão. Está na cara que na política ia fazer a mesma coisa. Você tem que analisar o passado da pessoa. Ah, dá trabalho? Dá. A vida, quem disse que a vida é fácil? Não, sem dúvida. Nada é fácil na vida. Eu aprendi uma coisa, almoço de graça, só papai e mamãe dão para os seus filhos. E assim mesmo tem papai e mamãe que nem dá, né?
Então, primeiro você tem que analisar a vida, o passado do candidato. Aí vale o passado. E, claro, a gente tem pessoas que você vê que ele tem característica de executivo. Não adianta. Vou dar um nome muito claro aqui, que ele falou isso para mim. Heródoto Bento de Mello, que é um mito na nossa cidade. Sem dúvida. Ele falou que uma das piores experiências que ele passou na política foi quando ele passou na Assembleia Legislativa entre 79 e 82. Ele disse, Modesto, foram 4 anos arrastados, porque eu não sou pessoa do Legislativo. O perfil executivo. Meu perfil é executivo. Então tem que analisar também isso. Não adianta você votar num camarada, por exemplo, que ele está sonhando em ser prefeito, tá? Tem perfil executivo e vai passar 4 anos na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Ele não vai, aquilo vai ser um enfado para ele. Então a gente tem que analisar também isso. O que ele fez? É muito comum a gente ver prefeito fazendo isso, né? Prefeito se lançando candidato a deputado. De um modo geral, são um desastre. Porque ele chega lá e descobre que a caneta dele não tem tinta. Aí se desanima, se desmotiva. Ou seja, a gente tem que estudar. Tem que estudar como a gente faz tudo na vida. Não é assim que você contrata um profissional? Sem dúvida. Você, na sua casa, você vai contratar um bombeiro hidráulico para fazer um serviço. Você não procura saber a referência dele? Logicamente que sim. Antes de botar dentro da sua casa? Não é? Você pede uma indicação. Dificilmente você vai na rede social, esse nome aqui, sem saber nada, você bota dentro da sua casa. Você não faz isso. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Analisar a vida pregressa, tudo que você puder obter de informação. Encontrou informação ruim? Não vote. Agora, já concluindo esse primeiro bloco, Zé Modesto, também existe uma proliferação de fake news descontrolada, né? Em que a internet, por vezes, se torna terra de ninguém, embora exista uma legislação específica que pune, inclusive, crimes na internet, mas, de forma geral, o cidadão se deixa seduzir pelas fake news, notícias falsas, especialmente aquelas que denigrem a imagem alheia, né? E ele se deixa seduzir por informações falsas, tanto num extremo quanto no outro. Às vezes, conforme você disse, um candidato que ostenta, que mostra que a sua vida pessoal, familiar e profissional é extremamente bem sucedida, na realidade ele está criando uma imagem que não corresponde à realidade. Como o incauto eleitor pode e deve conferir essas informações que circulam na internet? Isso é uma coisa muito complicada nos dias atuais. E vou te falar por que é mais complicado ainda, porque, infelizmente, os meios de comunicação de grande massa, que deveriam se dar um exemplo, não dão. Infelizmente, a gente está vendo isso aí. E eu não vou ficar nominando aqui, mas essa semana mesmo eu estava lendo, até na imprensa local, uma matéria. O que é matéria? O que é um fato jornalístico? O jornalista apura o fato e publica. Ou fala, ou expõe na TV. Mas não, essa matéria, a pessoa estava expondo um fato e dando opinião dentro do fato. Isso não é jornalismo. A gente está vendo muito isso aí nos nossos meios de comunicação, exatamente, que deveriam ser, digamos, os grandes responsáveis. Temos que cortar na própria carne. Isso, também tem. Isso aí vale para tudo. Vale, inclusive eu brinco aqui com o nosso pessoal do jornalismo, vale para aqui também, para a gente também. Isso aí é o seguinte, então primeiro a gente deveria ter plena confiança nos meios de comunicação de massa que a gente não pode ter hoje. Infelizmente não pode. Pior ainda, é muito chato eu ter que falar isso, mas a nossa Suprema Corte, que deveria ser Suprema, há muito tempo deixou de ser. Então ela que deveria ser o ponto de equilíbrio no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, a gente vê o comportamento dos ministros, a gente está vendo ministros dando palestra lá nos Estados Unidos, exatamente, bagunçando a nossa democracia. Exatamente. Então nós estamos passando por um momento complicado porque aqueles que deveriam dar o exemplo, não dão. Não dão. O Supremo Tribunal Federal hoje é o pior exemplo para mim no país. Lamentavelmente, acompanho o seu relato. Eu não posso confiar na nossa Suprema Corte. E os meios de comunicação não também são tão confiáveis. Eu hoje estou falando para você, eu não assisto mais jornais de grande massa. O que eu faço? Eu entro em sites de grande massa, procuro as notícias que eu entendo que tem que ser... São confiáveis. Eu não quero o que eles me querem dizer, eu tiro o que eu quero ler.
André, mas como é que você faz isso? Aí tem uma coisa que a gente precisa ter, e eu sei que não é fácil, porque muita gente tem preguiça hoje de ler, e infelizmente. Eu leio bastante, e isso a gente começa a tentar separar o joio do trigo. Uma coisa que eu aprendi na internet, eu recebo muita informação via internet. Primeira coisa, eu desconfio de tudo que vem na internet. Primeiro eu boto desconfiômetro. Aí eu pego a notícia, vejo, e hoje nós temos uma chavezinha muito fácil, que é o Google. Pega aquela notícia, joga no Google e vê o que aparece. E apura. Apura. Você quer ver esses dias? Eu estava apurando uma notícia que saiu aqui, que eu recebi nas redes sociais. Tá? Na hora que eu joguei o título, me bateu num jornal francês. Mas, Modesto, mas estava em português? Estava. Porque esses jornais hoje têm uma série de edições em português. Então eu fui lá e falei assim, não, essa fonte aqui é uma fonte... Eu procurei saber, eu falei, não, essa fonte é segura. Aí eu mesmo entrei no grupo, botei, ó, eu tenho alguns amigos que me chamam de guru, porque eu vivo caçando essas coisas. Sim. Mas isso aqui é verdade? Eu tenho um amigo, então, que ele não passa nada sem mandar para mim, acho até engraçado. Não que eu seja melhor do que eu só tenho paciência de pesquisar. Uhum. Então, a coisa que eu digo sempre para você se livrar de fake news, a melhor coisa é desconfiar sempre. E não ficar tentado passar para frente. Nós estamos hoje vivendo um momento complicado, que é todo mundo querendo ser jornalista por 15 minutos. Né? Não tinha aquela história do Andy Warhol, né? Ele falava que todo mundo teria visibilidade por 15 minutos. Exato. Hoje a pessoa pega uma notícia, em vez de ler o cabeçalho, né? E acha que já entendeu tudo e passa para frente. Não façam isso. Não façam isso. De teor político, então, muito cuidado. Nós estamos vivendo momentos polarizados, então desconfie sempre do que vocês estão recebendo. Tá? Porque pior do que a fake news, se pensa que é aquela notícia totalmente inventada. Mas pior do que a fake news é aquela que mistura fatos verdadeiros com fatos de... Essa é pior. Confunde. Porque te joga uma verdade que você sabe que é e te joga uma mentira junto. Aquela que é totalmente mentirosa, essa é mole. Essa é que isso é papo furado. Mas aquela que vem distorcida, essa é a perigosa. Então, o que tem que fazer é, primeiro, claro, é muito bom saber de onde está vindo a fonte, né? Quem te mandou a mensagem? É uma pessoa que tem cuidado? Por exemplo, eu faço parte de um grupo aí de amigos, né, de infância, onde lá tem uma pessoa que ele morou aqui no Paissandu e morou hoje em Brasília. Ele é um camarada que, quando ele posta uma mensagem, você pode acreditar. Ele não posta... Ele posta bastante, mas ele tem fonte. Então, se ele botou, opa, esse camarada aqui, você já vai mais tranquilo. Merece a minha credibilidade. Merece. Mas assim mesmo você tem que apurar. Agora, tem outros que você sabe... Olha, eu tenho um querido amigo, eu tenho pena dele. Eu falo, meu filho, como é que você cai toda hora? Parece que, não sabe aquela história, você vê a casca de banana toda hora e vai lá atravessar? Então, você tem que desconfiar sempre. Desconfiar sempre. Até porque, mesmo que a legislação coíba, né? Mas ela chega sempre atrasada. Sempre atrasada, porque aí o fato já passou. Exato. Já causou estrago. Já causou estrago. E depois que causou estrago, por mais que tem direito de resposta, tem isso, mas não funciona mais. Exatamente. Não funciona mais. Exatamente. E por falar em estrago, precisamos reparar os estoques do Banco de Sangue do Hemocentro Regional. O programa Cidade Real já há algum tempo vem insistindo na sua campanha pela doação de sangue. A sua doação pode salvar até 4 vidas. E os estoques do Banco de Sangue do Hemocentro Regional estão no seu limite mínimo, uma vez que atendem a todas as unidades de saúde em nossa cidade, como também aquelas localizadas nos 13 municípios no seu entorno. Portanto, a doação de sangue, mais do que um ato de amor, um gesto de solidariedade, trata-se de questão de sobrevivência. Até porque a próxima vítima pode ser você, pode ser um familiar, pode ser um amigo, um vizinho, um conhecido.
e somente através da sua doação o estoque do banco de sangue conseguirá ser recuperado ao seu nível mínimo. Uma vez, para ser redundante, a doação tendo sido promovida, os componentes da sua doação são separados e analisados. Mas, de toda forma, me cativa este ato e aqueles que assim o fazem têm a minha admiração, porque trata-se de um ato anônimo. A bolsa do seu sangue coletado pode ter até uma etiqueta com seu nome, do remetente. Entretanto, não se saberá o destinatário, o que torna ainda esse gesto mais nobre, mais solidário, mais humano. Uma vez que, conforme também o companheiro Zé Modesto, engenheiro de profissão, sabe, sangue é um item que não se produz em laboratório ainda e, portanto, a administração pública não consegue sequer licitá-lo, quanto mais adquiri-lo. Portanto, a sua doação pode salvar vidas. E apresentamos as seguintes informações, caso assim queira promover a sua doação, com a locução da querida e também parceira jornalista Gabriela Bini. Vamos ouvir. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 horas às 11h30 da manhã. Depois do intervalo, continuaremos conversando com o colega apresentador José Modesto Arouca, que juntamente comigo, talvez se tanto, compõe as lendas vivas da TV Zoom. Segundo alguns maledicentes, dizem que nós compomos o grupo dos dinossauros da emissora. O que não corresponde, evidentemente, à nossa imagem, ao nosso comportamento e o nosso compromisso com Nova Friburgo. Depois do intervalo, retornaremos com a nossa opinião. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Axé Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axés você também. Axé Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e também de ajustes aqui no tempo de gravação, até porque também o companheiro Zé Modesto sofre bullying durante a gravação do Pensando no Friburgo, ou você tem autoridade nessas edições, nessas gravações? Não sofro bullying, não. O Marconinho é muito gente boa. Sem dúvida. Eu tenho a fama de estourar o tempo sempre. Somos dois, amigo. Eles resolveram não lutar mais contra a gente, não. Exatamente. Em respeito aos nossos poucos cabelos, digamos assim. Nós somos velhos demais para estar. Mas o Marconinho, pelo contrário, o Marconinho é um parceiro e tanto. Eu admiro muito o Marconinho pelo trabalho que ele faz, a seriedade com que ele se empenha. Sem dúvida, sem dúvida. O carinho, a gentileza. Eu não sofro bullying, não. Eu também digo da mesma forma, mas precisamos, sobretudo, amigo, ter algum limite, né? Porque senão, nos empolgamos. O Pado era na base das praquinhas. Quando ele não é... O Pádua continua trabalhando comigo, né? Trabalhando na mesma empresa. Sim. Antônio de Pádua Lima Coutinho. Mas ele lembra das praquinhas? Lembro. Exatamente. Não é Tardem aquela vendida praquinha, dá vontade de quebrar a cabeça, não é com ela. Mas o Marconinho não, o Marconinho, se depender dele, ele não faz bullying, não. Ele é uma figura extraordinária, sem dúvida. O Marconinho é gente boa. A gente tem que se controlar. Exatamente. Eu, às vezes, bobei no controle. Marconinho, quanto tá faltando aí? Aí ele me fala, aí eu anoto. Já estourou. Muito bem, como também é extraordinária a nossa parceria com a querida doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, que semanalmente lhe oferece a nossa opinião. Ela, inclusive, tem autonomia intelectual e editorial para assim se manifestar, uma vez que sempre o faz com propriedade, com competência, com seriedade, lhe desafiando, lhe provocando, oferecendo o contraditório que incomoda, mas é saudável. Vamos juntos acompanhar. Olá, hoje é o nosso 51º encontro e a gente está bem pertinho das eleições de 2022, que irão definir quem será o nosso novo presidente nos próximos 4 anos. Essas eleições são muito importantes e o que não é importante nessas eleições é essa briga, essa disputa tipo Fla-Flu de eleitores da direita e da esquerda, ou para quem pensa comigo que não existe mais tanto esquerda e direita, mas essa polarização que transforma o nobre eleitor em um inimigo voraz que está sempre aguçando punhais, descobrindo dentes e declarando guerra para o seu coleguinha, para o seu próximo, para o seu vizinho. Essa disputa de algo inefável que a gente não consegue enxergar não nos leva a nada, porque nós, os eleitores, somos nós quem financiamos essa festa. Somos nós quem financiamos a democracia. Somos nós quem temos o poder nas mãos, conforme determina a nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através do voto direto. Então, vamos enxergar aquilo que não querem que a gente veja. Vamos abrir os olhos. Vamos tentar entender o que está acontecendo de fato. É claro
que parece que nós vivemos num eterno 1º de abril, em meio a tantas fake news que só irão se agravar. Mas a gente tem que entender que esse caminho do voto é um caminho seguro e é um caminho que foi conquistado a duras penas, com muito suor, com muita lágrima, com muito sangue. Então vamos valorizar um instrumento de poder e de libertação que nós temos nas mãos. E para maus perdedores, sejam eles de direita, de esquerda, como bem disse o ministro Barroso, para os maus perdedores não há remédio na farmacologia jurídica. E a boa-fé, ela só honra aquele que a pratica. Então, vamos ser eleitores inteligentes, enxergando além do alcance e fazendo a diferença nos próximos 4 anos. Porque a conta, quem paga, somos nós. Essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Coragem, competência, sabedoria, sensibilidade emoldurada, e não me refiro a um símbolo muito utilizado recentemente em jogos de futebol, pela encantadora beleza de doutora Aline Freitas Spinelli, que semanalmente se manifesta, lhe oferecendo o contraditório que incomoda, sobretudo, as ditas autoridades que, por vezes, têm que se deslocar da sua zona de conforto. Realmente, um destaque à parte no programa Cidade Real. Companheiro Zé Modesto. A doutora Aline falou em polarização. Isso está lhe incomodando? Claro que se incomoda. Essa polarização não agrada a ninguém de bom senso. Porque, se a gente analisar, os que estão no poder, não importa os que já tiveram, que estão ou estarão, isso é um jogo que só eles ganham quando a gente sai brigando. Eu acho um absurdo quando a gente vê aí gente da família, irmãos, pais, brigando por causa de uma opinião. Olha, eu tenho minha opinião, claro, mas eu não vou brigar com ninguém por causa dessa minha opinião. Quer saber a minha opinião? Eu dou. Eu tenho minha opinião. Eu vivo dando opinião no meu programa. Certamente. Mas eu não posso criticar o outro que pensa ao contrário. Tá? É evidente que tem coisas que a gente... Por exemplo, nós falamos aqui, eu acho absurdo uma pessoa não ir votar. Mas eu reconheço que eu não vou sair... Só porque o cara disse que não foi a urna, eu vou sair e vou ficar brigando com ele. Ah, não falo mais com você que você não votou. Não, não é nada disso. Eu considero que eu tenho o direito de achar que a decisão dele não é a melhor. Mas eu tenho que respeitar essa decisão dele. E a polarização não ajuda em nada, porque fica parecendo aquilo que eu falei da fé. Parece que você transformou. A fé remove a montanha, mas é um conceito espiritual. Pessoal. Agora, na hora que você está envolvendo... Já começa, por exemplo, a gente está brincando aqui de futebol, você vê pessoas se matando porque eu torço por A, eu torço por B, e na política a mesma coisa. Não vale a pena, no final, você perder a amizade, perder membros da família, porque eu sou fulano, eu sou beltrano. Não, a polarização é algo realmente que não ajuda em nada. É aquilo que eu falei no início, né, fora. Os extremos existem para você não ir lá. A polarização existe, mas você não tem que ir lá. Então não vá, não polarize, que não ajuda nada. Chega no dia 1º de novembro, né, o segundo turno parece que em 31 de outubro. Tá? Então chega no 1º de novembro, vai ter um eleito, vai ter um perdedor, e você vai aparecer em 1º de novembro brigado com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu parente. Tem pessoas que se odeiam, que é uma coisa, eu acho triste, o ódio, né? Exatamente. O ódio é um dos sentimentos mais, digamos, tristes que alguém pode sentir. Mais cruéis. Faz mal a ele, não ao outro. O odiado não está nem aí. Mas quem odeia fica com aquela mágoa no coração e faz mal. Isso já está provado pela ciência, que isso faz mal ao corpo. Então, ela está muito certa.
quando ela combate essa polarização. Companheiro, antes de começarmos a caminhar para a reta final, quero lhe convidar para a série de edições que apresentaremos tratando deste momento. Na próxima semana, também conhecido como dia 8 de agosto, estaremos conversando com o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, a quem carinhosamente batizei de raposa felpuda da política friburguense pelo seu amplo conhecimento dos bastidores e corredores da política municipal. Na edição seguinte, conversaremos com o professor Roberto Mendes, especialista em marketing eleitoral. Na edição seguinte, com o professor Carlos Magliano, neurolinguista e especialista em oratória, que muito tem influenciado a escolha dos eleitores. Na última edição de agosto, com o grande companheiro, amigo, ilustre botafoguense, Jaumir Saipa, que conhece tudo e mais um pouco de pesquisas eleitorais e como elas podem, evidentemente, lhe influenciar. Durante o mês de setembro, estaremos recebendo suas excelências, os eleitores, que fazem toda a diferença no processo, até porque do seu voto ainda não cabe liminar, julgamento em qualquer instância. Ele é secreto e sagrado. E dedicaremos todas as edições do mês de setembro conversando com ilustres eleitores. E atenção, na primeira segunda-feira após as eleições, ou seja, no dia 3 de outubro, já temos compromisso firmado com aquele candidato que se eleger por Nova Friburgo para a Assembleia Estadual ou mesmo Câmara Federal. E queremos crer que precisaremos de mais de uma edição, entendendo que podemos eleger mais de um representante. Portanto, uma série de edições especialíssimas para contribuir com a sua escolha. E por oportuno e derradeiro, caro companheiro Zé Modesto, você já fez as suas escolhas? Você já decidiu os seus votos? Não. Eu vou dizer a você o seguinte. Em verdade, hoje, o voto que não está decidido é o voto do Senado. Do Senado? Os demais, os deputados, eu estou próximo, eu estou entre alguns nomes. Sim. Mas a presidência e governador já decidi, sim. Tá. A gente não pode declinar. Certamente. Porque não é legal e também não entendo que seja oportuno. Não convém. Mas eu já decidi, para governador e presidente eu já tenho meus candidatos. E eu estou naquele seguinte, você acha que ele tem alguma razão? A não ser que aconteça algum fato, digamos. Porque é o seguinte, eu votei já em candidatos que depois se demonstraram profundas decepções. Acontece, mas na hora que eu votei, as informações que eu tinha eram informações que me avaliaram para votá-los. Então, a menos que apareça algo que, digamos, faça algo extraordinário, eu tenho já candidato a governador e presidente. A senador não tem, e para deputados eu já tenho indicações. E posso dizer o seguinte, meus candidatos sairão entre os 11 nomes que tiver, entre os 10, né? Porque um eu falei, abriu mão da possibilidade. E ao governo do Estado? Esse eu já tenho o candidato, sim. Também já está definido? Já está definido. Ou seja, a sua cédula, pelo menos mental, já está praticamente definida. Senador ainda não tenho certeza, não, porque eu tenho que ver quem são os candidatos que sairão. Mas eu tenho dúvida. Mas governador e presidente da República eu já tenho certeza e não vejo, a menos que pareça um fato extraordinário, o fato vai mudar. Deputados eu vou ficar certamente, porque quando eu os convidei, é porque eu os considerei candidato da terra e atende meu critério. E nenhum deles são, digamos, pessoas desonestas, corruptas, safadas. Exatamente. Que me tiram o voto. Eu vou tirar dos 10, eu vou tirar 2. E você é de convir que nós dispomos de uma condição privilegiada, que é de conversar com esses pré-candidatos por mais de 1 hora. Claro. Antes, durante e depois do programa. Isso eu tô falando, nós somos privilegiados. Então, isso nos permite escolher com bastante precisão o nosso voto. Companheiro Zé Modesto, precisamos encerrar
Já estamos nos acréscimos, evidentemente. Já estouramos o tempo. Esteja certo, amigo. Nós estamos nessa média. Quando a gente cumprir o horário previsto, tem algo errado. Se eu cumprir os 1 hora exata, é porque o convidado não preencheu exatamente. Não tem conteúdo. Boa. Boa. É porque eu já, como diz outro, desculpa a expressão, né? Já lotou, né? Como isso, se você olhar no YouTube, você não vai ver isso, é sinal que os entrevistados foram se comportaram dentro das minhas expectativas. Que foi justamente o que aconteceu com a sua presença. Novamente, queremos agradecer a sua honrosa deferência, o carinho sempre que tem comigo, especialmente, sempre atendendo os meus convites, comparecendo e contribuindo, sobretudo, para este momento. Você que, juntamente comigo, é uma lenda viva, não só da TV Zoom, mas das TVs locais por assinatura, e sempre contribui de maneira séria, honesta, correta, transparente e comprometida com os interesses de nossa cidade. Seja sempre muito bem-vindo. Tá, eu te agradeço, Zuri, agradeço pela confiança e agradeço, claro, principalmente a vocês que estão do outro lado da telinha, que, como eu sempre digo, né, a razão do Pensando e o Cidade Real existir são vocês. Certamente. Senão, não teria motivo, né? Certamente. Então, uma boa noite a todos e que vocês tenham... a gente tenha conseguido passar a vocês informações que possam ajudá-los a colaborar ou acrescentar na sua hora. Mas eu sempre falo, não votar é uma escolha. Votar branco e nulo é uma escolha pior do que não votar. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Antes de encerrar, evidentemente, quero também estender meus cumprimentos à querida dona Lurdinha, também conhecida como esposa de José Modesto Arouca, que, segundo eu soube, tem seu nome em processo de canonização do Vaticano. Eu diria que não, porque por uma sorte minha, ela frequenta a mesma igreja que você frequenta. Então, tem fundamento, amigo. Nós somos admiradores do pastor Renato Gonçalves. Na realidade, eu sou católico, mas frequento também a Igreja Maranata, até porque tenho uma profunda admiração, apreço, carinho pelo pastor Renato Gonçalves, que estará conosco aqui em breve. O Renato... Mas, de toda forma, dona Lurdinha tem perfil. Tem. Para ela pode ser santa, sim. Mas o Renato, eu tive o privilégio de trabalhar com o pai dele muitos anos, o falecido B. E trabalhou comigo na Sotec, foi um parceirão comigo na Sociedade Esportiva. Ótimo. O Maurício, irmão do Renato, também trabalhou comigo na Sotec. E o Renato, eu acho que Renato é uma figura doce, especial. Muito bem, precisamos definitivamente encerrar agradecendo novamente a Deus Pai Todo-Poderoso e rogando a Santa Rita de Cássia que abençoe, proteja e ilumine os eleitores no momento do voto, no momento da escolha, sobretudo pelos interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.